Gravando. Queridos irmãos, bom dia. Nosso desejo é que nesse estudo que estaremos fazendo o último do ano, na carta de Paulo a Filemon, seja um estudo que possamos aprender tantas coisas boas. É um capítulo apenas, mas cheio de lições preciosas para as nossas vidas. Mas hoje é também o dia de Natal. Provavelmente você está na sua casa, com a sua família, ou está se dirigindo para esta casa, para esses seus familiares, ou estão com os amigos. E há alegria, há uma confraternização. E eu desejo de todo o coração que o dia de hoje seja feliz. Feliz Natal para todos que estão nos vendo e estão nos ouvindo. Eu sou o pastor Belize, da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, um pastor auxiliar. E o nosso desejo é que esse estudo que vamos fazer nos leve a compreender sobre o amor de Deus e também sobre o nosso amor a outras pessoas. Eu gostaria de ler aqui na carta de Paulo a Filemon. Filemon foi um homem abençoado por Deus. Provavelmente ele tinha alguma condição econômica boa e ele tinha seus funcionários, seus empregados, não é? A Bíblia usa a expressão escravo, mas é no sentido de que aquelas pessoas prestavam serviço aos seus senhores. Pois bem, Filemon, ele tinha um empregado, um escravo, e o nome dele era Onésimo. Não sabemos, a Bíblia não nos diz o que ocorreu propriamente, mas Onésimo fugiu da presença do seu Senhor. E a Bíblia nos mostra que Deus vai nos encaminhando para lugares que Ele deseja que cheguemos. O que aconteceu? Onésimo foi parar em Roma, onde Paulo estava preso, em uma daquelas prisões ali. Não sabemos se ele, Onésimo, também aconteceu alguma coisa lá, que ele acabou sendo colocado numa prisão. Não temos esta informação. Mas nós gostaríamos de dizer o seguinte: Deus usa até mesmo os nossos erros, até mesmo as nossas situações difíceis, para nos abençoar. Eu gostaria de ler um texto aqui da Bíblia Sagrada, no livro de Filemão, da carta de Paulo, que diz a partir do verso 4: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Eu gostaria de mostrar aqui que Paulo tinha muitos companheiros, muitos amigos. Aqui ele cita Timóteo, e nós encontramos Áfia, Arquipo, que provavelmente esses dois fossem da família de Filemão, porque mais na frente ele vai dizer sobre a igreja que está em sua casa. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: Paulo sempre foi grato, primeiro a Deus. Sempre ele agradece a Deus pela sua vida, pela sua conversão, pela sua maneira como Deus o resgatou daquela incredulidade sobre Jesus Cristo. E também ele agradece a todos que trabalharam com ele, que estavam trabalhando. Mesmo na prisão, ele recebia essa ajuda. Pois bem, o que aconteceu? Esta carta nos mostra essas características de Paulo orando pelos seus amigos, pelos seus companheiros. Mas apareceu Onésimo ali. Ele era um funcionário, como eu disse, de Filemão. Fugiu. As razões nós não temos a certeza quais são propriamente, mas Deus colocou ali. E Onésimo começou a ouvir a palavra do Senhor. Provavelmente Paulo teve essa oportunidade de dizer a ele o quanto Deus o amava, quanto Deus perdoaria os seus pecados e quanto Jesus Cristo fez por ele ali na cruz, no Calvário. E então nos versos de 1 a 3, nós vamos encontrar a citação de Timóteo, de Áfia, de Arquipo, como já falamos, mas ele vai continuando. E ele fala então: olha, eu quero nesta hora, escrevendo a sua carta, fazer um pedido a você. Paulo faz um pedido a Filemão com relação ao seu funcionário fugitivo. E vamos ver o que nós encontramos.
Paulo, está pedindo para que Onésimo fosse recebido. Agora, não simplesmente como um empregado, como um escravo, mas como um irmão em Jesus Cristo. Não quer dizer com isso que agora Onésimo vai ter regalias acima dos outros funcionários, mas quer dizer que haveria entre eles uma união, uma participação, o patrão e o empregado. Sabe o que isso significa? É que nós precisamos, mesmo em nossas condições sociais, olhar as pessoas com respeito, com amor. E Paulo está fazendo esse pedido a Filemão em favor do seu ex-empregado ou aquele que provavelmente iria voltar. E foi isso que aconteceu. Eu gostaria de chamar a atenção a algumas coisas aqui. Essa lição que nós estamos estudando reconhece o valor da carta de Filemão e nos mostra o seguinte: o exemplo de amor de Paulo e provavelmente o exemplo de amor de Filemão para Onésimo. E lá na frente do nosso estudo, nós vamos perceber o seguinte: Deus também nos ama. E por isso, ele não mandou uma carta, mas ele mandou o seu próprio filho para morrer ali na cruz do Calvário. Precisamos reconhecer também que o Evangelho deve significar um novo modelo cristão. Tanto Onésimo, agora um empregado, agora uma pessoa convertida, empregado convertido, como também Filemão, um patrão que já era convertido também e que realizava coisas excelentes, como Paulo cita nesta carta. Deve haver uma mudança em nossa vida. Quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, a Bíblia nos diz que Ele nos transforma. A nossa junta de missões nacionais tem uma camiseta que nós usamos, a amarela, escrito Jesus transforma. Meu querido irmão, pense dessa maneira, você também foi transformado pelo Senhor. E se ainda não aconteceu, peça a Deus: Senhor, transforme a minha vida. Foi isso que aconteceu com Onésimo. E nós queremos também mostrar uma outra coisa. Nós temos que assumir um compromisso de nos tornarmos ajudador, um mentor espiritual para aquela pessoa que nós queremos levá-la a Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, nós precisamos sentir sempre a presença do Senhor em nossa vida. Pois bem, a Bíblia então vai nos mostrando alguns detalhes. Eu gostaria de chamar a atenção para umas coisas importantes, fazendo uma comparação entre aquilo que Paulo fez por Onésimo e aquilo que Cristo fez por todos nós. E relembrando que o sentido da palavra Onésimo está dizendo que é um homem útil, uma pessoa útil. Mas só que antes ele não estava sendo dessa maneira. Mas quando encontrou-se com Jesus Cristo, através da pregação, do ensino de Paulo, ele tornou-se útil. E Paulo cita o seguinte: olha, ele aqui tem sido uma bênção, tem sido útil para mim. E por certo também, ao você recebê-lo de novo, você vai ter ele como uma pessoa útil. O nome Onésimo, como eu disse, significa útil. E há uma analogia, uma semelhança da vida de Onésimo com a vida daquele que não se converteu ou não se encontrou com Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção. Primeiro, Onésimo se rebela, foge de Filemão. As causas, o que aconteceu, nós não temos nitidamente essa informação. Mas ele foi embora, largou tudo, provavelmente pegou lá uma bolsa, alguma coisa e foi embora. Não sabemos se ele tinha já esse destino de Roma, mas foi parar lá. Sabe o que nos mostra dessa maneira? O pecador também se rebelou e foge de Deus. Quantas pessoas dizem: eu não quero saber de nada, não quero saber de Deus, eu não creio em Deus. Onésimo também não queria saber mais de Filemão, mas Deus o alcançou.
E se a pessoa que está me ouvindo, se houver alguém que ainda continua se rebelando, fugindo da presença de Deus, é uma oportunidade que o Senhor está lhe concedendo para hoje ainda voltar-se para Deus. Como aquele filho pródigo que a Bíblia nos conta, a parábola que Jesus Cristo nos dá, daquele homem que saiu de sua casa, pegou os seus bens, entregue pelo pai, e foi viver de qualquer maneira, fugindo de tudo, fugindo da família, fugindo da sociedade, fugindo daqueles que eram realmente sinceros na sua amizade. Quanta gente hoje tem sofrido por razões dessas maneiras, é que estão vivendo sem Deus no coração. Então, Paulo é usado por Deus para levar esse homem Onésimo até a presença do Senhor. E faz-nos lembrar da história de André, um dos discípulos de Jesus, e seu irmão Pedro. A Bíblia nos diz, e André levou o seu irmão a Jesus Cristo. Você, querido irmão que está me ouvindo agora, pode ter a certeza que Deus quer usar você para levar pessoas a Jesus Cristo, para levar pessoas a serem salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo fez isso e foi uma bênção. Talvez ali naquela prisão, ele pensando, eu tenho que sair daqui, mas ele parou um pouco esse pensamento e começou a ver em Onésimo alguém que precisava de Jesus. Quem sabe você conhece pessoas que estão vivendo escravos, não de pessoas, não de patrões, mas escravos de vício, escravos de pecado de modo geral, escravo por não conhecer Jesus, não conhecer Deus. E você pode conduzir através da sua vida, através de suas palavras, essas pessoas a Jesus Cristo. Sim, nós encontramos também o seguinte, Paulo fala a Onésimo e Jesus é identificado. Quando nós começamos a falar a respeito de alguém, quem está nos ouvindo vai entendendo, agora já ouvi falar sobre ele, agora eu estou conhecendo melhor. Quando você fala de Jesus Cristo, meu irmão, a uma outra pessoa, você está fazendo com que Jesus seja identificado. Que Jesus realmente vai ser aquele que vai mudar a vida do seu companheiro. Meus irmãos, eu gostaria de mostrar da seguinte maneira. Paulo também intercede a Filemão por Onésimo. Esta carta é um pedido. Faz elogios, fala sobre o trabalho de Onésimo, de Filemão, e ele começa então a fazer, olha, eu quero fazer um pedido a você. Eu quero interceder por Onésimo, que saiu da sua casa fugido, não sabemos o que aconteceu, mas eu quero que você perdoe. Quando nós temos Cristo no coração, nós passamos a perdoar as pessoas. Quantas ofensas recebemos, quantos prejuízos recebemos, quantas coisas tristes acontecem conosco, mas Cristo está em nosso coração e nós passamos a perdoar. Aquele que não tem Cristo talvez comece a odiar, a ter raiva, como nós usamos a expressão, mas Cristo lá naquela cruz, quando ele poderia pedir ao Pai e o Pai lhe enviaria um grupo imenso, um exército dos anjos para acabar com aquele tudo ali. Mas ele simplesmente disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nessas ilustrações mostrando Onésimo e Paulo, mostrando Jesus Cristo conosco também. Então nós temos aqui a ideia daquilo que o Senhor Jesus Cristo faz, transforma a nossa vida. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz, nos chama para caminhar com Ele. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz em nossa vida, Ele transforma tantas coisas que antes fazíamos, que agora não temos mais prazer. Paulo se dispõe, inclusive, a pagar a dívida de Onésimo. Cristo rasgou o escrito da dívida. É como se fosse um documento. Eu estou devendo tanto, mas eu não posso pagar. Alguém vai e diz, me dá aqui
paga aquela conta e rasga aquele recibo. Agora você não deve mais nada. Eu quero mostrar isto. Paulo se dispôs. Não sabia quanto seria, não sabia o prejuízo imenso que talvez fosse, mas ele disse: eu vou pagar essa dívida por ele. Cristo pagou. E a Bíblia nos diz que naquele momento em que Jesus Cristo, naquela cruz, no momento que foi marcado pela sua morte, naquele momento ali, ele disse: está tudo consumado, está tudo pago. Que história bonita a história de Onésimo, de Paulo, de Filemão. Esses três aqui que nós encontramos. E a sua história, a minha história também. Alguém intercedendo por mim, alguém fazendo com que eu conhecesse a palavra do Senhor, alguém me ajudando a crescer em conhecer Jesus Cristo, e o Senhor perdoando a minha dívida, o meu pecado. Mas sabe como? Não foi com dinheiro, não foi com valores ou outros objetos, foi com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que estão me ouvindo para dizer o seguinte: Cristo nos ama. Paulo amou aquele rapaz, aquele escravo fugitivo, e disse: eu tenho que ajudá-lo. E Cristo fez mais do que nos ajudar. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a vida eterna, Ele nos deu a alegria de podermos ouvir que somos seus filhos, seus irmãos em Jesus Cristo, filhos de Deus. Sim, meus queridos, eu gostaria de mostrar o seguinte: Paulo também não pediu nada em troca. Olha, Onésimo, eu vou fazer isso para você, mas você vai ter que fazer outra coisa para mim. Não. Cristo também nunca pediu nada em troca, apenas que aceitássemos a dádiva que Ele estava nos entregando através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Talvez você pense: mas para ser crente eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Não. É entregar a sua vida a Jesus Cristo. Mas vamos continuando aqui. Onésimo não tinha nada para oferecer. Eu também não tenho. Talvez você não tenha também. Mas olha, ele não está esperando, Cristo não está esperando que a gente tenha algo para oferecer a Ele. Ele é que se ofereceu por nós. Onésimo agora estaria livre. E nós encontramos na Bíblia quantas pessoas que viviam uma vida de pecado, uma vida inútil, agora se torna útil. É isto que essa lição está nos mostrando, que esta carta de Paulo está nos mostrando. Um homem que foi salvo pelo Senhor, e agora uma nova criatura, e agora vai participar junto com o seu patrão, não mais como um escravo comum, mas como aquele servo que agora faz com amor também. Onésimo é reconciliado com Filemão. Paulo disse: olha, eu vou enviar, estou mandando esta carta também. Eu gostaria que ele ficasse aqui, mas eu quero que ele tenha uma reconciliação. É aquela volta daquelas pessoas que estão separadas, é a volta daquelas pessoas que pareciam até que se odiavam, agora se encontram e dão um abraço gostoso. É aquela volta do filho pródigo, novamente falando sobre ele, em que aquele pai está na estrada esperando que um dia o seu filho voltasse. E aconteceu isso. E ele então pôde abraçar o filho com todo carinho, uma reconciliação, fez uma festa. E a Bíblia nos diz que quando nós temos Cristo no coração, quando o aceitamos, há uma grande festa no céu. Onésimo agora é um irmão através de Jesus. Todos nós somos irmãos, fomos criaturas de Deus, somos criaturas de Deus, mas agora mais do que criatura, somos também irmãos em Jesus Cristo. E o nosso desejo é que realmente esta união, esta família de Deus, como nós sempre usamos a expressão dos crentes em Jesus Cristo, a cada dia aumente, não simplesmente no volume de número de pessoas, mas no nosso coração, este amor, essa dedicação ao Senhor, essa vida que precisamos ter alegria em nosso coração.
Onésimo agiu como um inútil, pessoa fugitiva, pessoa que não queria mais saber de nada, pessoa que não tinha nem propriamente um rumo na sua vida. O fugitivo faz isso. Mas agora ele volta para Filemão como alguém útil, como alguém que está prestes sempre a servir o seu Senhor. Nós, como crentes de Jesus Cristo, também não tínhamos tanto valor. Talvez para o mundo, talvez para a sociedade, pudéssemos ter alguma coisa. Mas perante Deus não tínhamos nenhum valor, porque éramos pecadores sem salvação. E agora, queridos, nós somos úteis. Esta é a razão de nós estarmos nos templos, nas casas, em todos os lugares, glorificando ao Senhor. Esta é a razão porque nós estamos sempre pregando Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, o nosso Salvador. Agora estamos sendo úteis, pregando a outras pessoas, contando a nossa experiência de conversão, fazendo com que realmente outros também encontrem Jesus Cristo. A providência de Deus. Deus fez com que Onésimo conhecesse Paulo. Quantas vezes nós vamos por um caminho e não sabemos o que vai acontecer, mas a Bíblia nos diz que Deus nos guia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quantas vezes vocês perguntam o que eu vou fazer? Deixe Deus agir no seu coração. Onésimo fez isso. Naquele momento em que ele começou a ouvir e a entender que é Jesus Cristo o Senhor da sua vida, ele foi deixando o Senhor dirigindo. E naquele momento então em que ele pôde entregar a Jesus o seu coração, a sua vida, ele pôde sentir como foi bom ser dirigido pelo Senhor. A Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 11, verso 33, que Deus faz maravilhas. Conhecemos, em nossa experiência de ministério pastoral e conhecimento nas igrejas, quantas pessoas que entram inclusive para os templos sem rumo, porque viu a porta aberta e entrou. Mas é naquele momento em que Deus vai agindo naquele coração, e não só a porta de um templo, mas a porta dos céus, através de Jesus Cristo, fica aberta também para ele. Conheço a experiência de algumas pessoas que, ouvindo a música do coral, do hino que a igreja cantava também, gostou daquilo ali. E ali pôde conhecer Jesus Cristo em seu coração. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Esta é a nossa realidade. Nós vivemos debaixo da direção de Deus. Onésimo não vivia antes assim. Onésimo era inútil. Onésimo não conhecia o caminho. Onésimo estava fugitivo. Mas o Senhor pôde transformá-lo. E nós gostaríamos que as pessoas pudessem entender disso. Esta carta, uma carta pequena, alguns versículos apenas, 25 versículos. Mas ela nos mostra como Deus agiu através de Paulo com aquele homem Onésimo. Mas como ele tem feito isso com milhares e milhões de pessoas que talvez pensassem o seguinte: eu vou acabar com a minha vida, eu não sei mais o que vou fazer. Mas alguém lhe mostra: é seguir a Jesus, é viver na experiência, na expectativa de que Cristo vai dirigir a sua vida. E ele nunca nos abandona. Os nossos amigos, até nossa família também, pode nos abandonar, mas Cristo não. Eu imagino agora retornando para a sua casa, para o seu serviço, Onésimo pensando: o que vai acontecer lá quando eu encontrar com Filemão? Deus preparou o coração daquele homem, Onésimo, e Deus preparou o coração de Filemão para recebê-lo. E agora não apenas como um funcionário, como escravo, lá o que for, mas como servo do Senhor, um irmão em Jesus Cristo. Pode confiar nisso. Não é no pastor, não é na igreja, mas em Deus. Ele vai dirigindo a sua vida, ele vai fazendo com que você se torne uma pessoa feliz, alegre. Eu lembro a história de um homem que ele telefonava, naquele tempo que existiam aquelas listas de telefone grandona, né?
da companhia de telefone, ele então anotava ali o número, o nome da pessoa que constava ali e ligava. Duas senhoras, pelo menos que eu lembro, foram na igreja que ele era membro e pediu para dar um testemunho e falou: olha, alguém ligou para minha casa numa hora em que eu estava preparando um veneno para tomar. E ele falou do amor de Deus. Apenas em 2 minutos eu pude compreender que Deus me ama. E hoje estou aqui testemunhando. Essas pessoas disseram, cada um num tempo determinado lá, fizeram isso. E agora nós estamos aqui, ou eu estou aqui, diz uma e depois a outra, para dizer que Deus nos ama. Deus amou Onésimo de tal maneira que enviou seu Filho amado para morrer na cruz por aquele homem. Deus me amou, Deus ama você, e Deus quer que haja entre você e as outras pessoas aquela união, aquela paz, aquela alegria no seu coração. Ele deseja que você agora se torne útil, pregando a outras pessoas a palavra do Senhor, fazendo com que realmente outros conheçam esse Deus maravilhoso que nós temos. Nesta manhã que estamos aqui, nesse dia festivo, um dia em que nós lembramos do nascimento de Cristo, que no seu coração Jesus Cristo possa entrar. Convide. E você que já é crente, como nós todos, entregue a sua vida, dedique a Deus. Eu imagino que a partir daquela chegada de Onésimo novamente, aonde estava Filemão, ele mudou a sua vida. Talvez os amigos dele lá, outros companheiros, mas você mudou muito. É isso que Deus faz. Ele age em nosso coração. Ele multiplica as bênçãos em nossas vidas. Ele vai resolvendo cada questão à medida que nós entreguemos a Ele as questões. Ele faz com que sejamos felizes. É por isso que nós cantamos uma música em nossos hinários que diz, né? Sou feliz com Jesus. Sim, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu gostaria de terminar dizendo a cada pessoa: hoje é o dia aceitável da salvação, um dia especial, mas hoje é o dia também em que eu vou me decidir e vou entregar a minha vida para trabalhar na obra do Senhor. Posso orar com você para nós terminarmos? Pai Celestial, nós estamos aqui fazendo o estudo, relembrando esta carta que Paulo escreveu a Filemão, seu amigo, com relação àquele escravo fugitivo Onésimo. E as experiências que aquele homem teve na sua salvação, na mudança da sua vida. E a experiência que nós temos também, talvez casos diferentes, mas quando encontramos a Ti, Jesus Cristo, como Senhor de nossa vida, nós mudamos tudo. Eu desejo que neste dia de Natal, nesse dia alegre para todos nós, possamos refletir: o que eu tenho feito para o Senhor? Qual o presente que eu posso dar a Jesus Cristo? A nossa vida trabalhando em benefício de outras pessoas e proclamando Jesus. E aquele que ainda vai pensar: mas olha, eu ainda não tenho Cristo, que hoje tome a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Em nome dele, nós oramos e nós agradecemos. Amém.